Olá! Seja bem-vindo ao nosso escritório, quartel-general do André Antunes, cúpula da Scalper, onde tudo acontece. Basicamente, o local onde você mais passa tempo no dia depois da sua casa. Exatamente, onde eu mais fico, adoro, é casa, escritório, escritório, casa, é onde a gente faz as coisas acontecer. E a minha dúvida, que basicamente eu te pergunto aqui, pode contar os detalhes? Pode mostrar todo mundo que vem aqui no escritório, gosta de escritório, copia o escritório, pergunta as coisas para comprar de escritório e a gente fica feliz que o escritório reflete muito a minha história, muito a minha essência, muito essa simbologia que me representa. E foram meses. Pra finalizar. Meses, acho quase um ano aí pra gente chegar no finalmente. Vamos começar por uma parte que basicamente é contra a porta ali onde o Brenão tá. Se puder, Brenão, vim pra cá. E aí a gente já fecha aqui. E me explica, tio. Primeiro, essa parede aqui que eu acho que... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar contigo, você tinha esse quadro aqui e ele já simbolizava algo muito marcante pra você. Na verdade, a gente tem um quadro simbólico aqui de uma moeda de R$1 milhão. Isso aqui, graças a Deus, eu já conquistei antes dos 30 anos de idade. E eu tenho a minha meta aqui de R$1 bilhão para ser conquistada antes dos 50 anos. E aí a gente olha sempre essa visualização, pô, é o touro, mercado, visualização, valorizar o passado que eu já construí e olhar para o futuro para ver o que a gente tem que fazer. E aí, agora a gente vai, na verdade, entrar numa criação nossa, né? Aqui, basicamente, eram 3 portas nessa parede aqui. Só que eu olhei pra entrada do escritório e falei, pô, aqui era uma porta que vinha só pra esse banheiro. Eu falei, bom, vamos quebrar tudo. A gente faz um corredor enorme. E aí você teve a ideia de colocar... se puder chegar aí, Brenão. Você teve a ideia de colocar uns quadros que representam muito a história grega que você gosta muito, né? Eu gosto muito da história grega, principalmente Esparta, história romana, os imperadores, essa construção de uma parte muito importante da nossa vida, filósofos, Aristóteles, Sócrates. A gente fez aqui um grande corredor para ir para o banheiro e 3 banheiros, então quem quer ir no banheiro no escritório, quem chega no escritório já entra aqui e já tem aí os 3 banheiros, ninguém briga, apesar de só ficar eu e o Lucas aqui, mas quando vem visita tem banheiro para todo mundo. E a gente tem aqui uma galeria de arte. Quem gosta de quadro tem uma galeria de arte, porque o cara entra no banheiro, acha que vai ser um banheiro simples, e aí a gente tem aqui, ó, um quadro bem temático, um quadro do tempo aqui, e uma frase pra gente ler, depois o Brenão mostra aí com detalhes, todos os banheiros são assim. Se for contar, temos 4 banheiros, 4 banheiros são 2 quadros, estamos falando em quase 10, na verdade aqui, né, são 3 quadros e lá, basicamente já estamos falando de quase mais de 10 quadros só em banheiro. E depois da entrada, eu acho que a parte que realmente mais chama a atenção, e a galera até consegue ver ali pela frestinha da porta, é exatamente esse mural, que essa é uma das paredes, né? Antes nós tínhamos um corredor dos campeões. Eu queria que você comentasse a história de como surgiu essas camisetas todas para você. Exatamente. A gente tem aqui o que a gente chama de entrada dos campeões ou parede dos campeões, porque eu gosto muito de futebol, agradeço muito ao meu grande amigo pentacampeão Edmilson, que me ajudou aí com as camisas. A gente participou de vários leilões para comprar as camisas. Aqui a gente tem Pelé, Romário, Ronaldo, Menino Ney, Messi, Cristiano Ronaldo. Temos outra parede, mas o que representa aqui esses jogadores, quando eles entram em campo, é igual trade. Aquele dia é aquele dia, não tem segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo. Ou ele ganha aquele dia, ou ele vai ter que ganhar outro dia, outro jogo. Então eu pego muito essa força deles, eu chamo de energia potencial, do que esses caras sentem entrando numa final do mundo, entrando num jogo importante, como ele se preparou. E quando eu entro aqui, a gente pega essa energia e vai pro mercado, porque sabe que é uma partida.
mercado não volta, mercado não tem replay, você pode estudar o mercado, assistir gravação, mas o que importa é o operacional do dia, e aqui é pegar essa força. E também gosto muito de futebol, a gente gosta muito de futebol, o pessoal fica doido quando vem aqui, quer tirar foto, mandar pro filho, mandar pro amigo, caramba, você tem do Pelé, você tem da seleção, Zagallo, aí o cara já vai pro lado, vai vendo as camisas, fica bem impressionado. A gente tem a do Messi ali da final da Copa, temos a medalha, então aqui é bem interessante. E vindo um pouco para cá para a gente conseguir ter uma dimensão do escritório, você, na verdade, né, nós não tínhamos onde colocar quadros, né, quando viemos para cá, e aí você teve a ideia de, se tem quadro sobrando, vamos colocar os quadros no teto. O Breno vai colocar os bureaus de todos os quadros que temos no teto, mas isso veio de uma visita na Netflix, e aí, graças ao Henricão, né, um abraço para o Henricão, ele olhou e falou, dá pra colocar os quadros fácil. Na verdade, o escritório tem várias referências, né? A primeira vez que eu pensei num escritório modelo galeria de arte, vamos chamar assim, foi quando eu fui para Copenhague visitar o Saxo Bank, e lá ele tem vários quadros de arte, vários quadros diferentes. Eles têm um Tiranossauro Rex dentro do escritório só de osso. Eles têm um touro de verdade. Diferente aqui no Brasil é difícil, mas eles têm um touro empalhado, um urso empalhado. Cara, eles têm um carro de Fórmula 1, bicicleta, moto de campeão, um monte de quadro. Então cada lugar tem um detalhezinho. Eles brincam lá que dá pra você ficar um mês visitando, são acho que 8 andares, visitando o Saxo Bank. Cada sala de reunião tem alguma coisa. E eu me inspirei nisso, e os quadros no teto foi realmente quando a gente viu a Netflix, várias televisões mostrando vários filmes. A gente falou, caramba, muito sensacional, dá uma amplitude, né? Parece que o escritório fica maior, tanto que a gente tirou o pé direito do escritório para ter um espaço, e ficou sensacional, né? O Breno vai por aí, temos várias fotos de animais que representam um significado. Então, temos, por exemplo, tô olhando aqui, a pantera representa coragem, o elefante longevidade. Temos também os jogadores, tanto Brasil quanto os principais jogadores do mundo. Então é bem legal aqui, e traz energia o escritório. Todo mundo que vem aqui, acho que a primeira coisa que a gente fala, cara, como tem energia o escritório, como é gostoso ficar aqui. Se for contar a história de cada quadro, literalmente a gente passaria... Se fosse 1 minuto por quadro, ia passar 2 horas. Pode fazer uma sequência no Stories, 1 Stories por quadro, e a gente vai ter o ano inteiro. Eu vou deixar esse desafio pro Breno fazer no final do vlog, mas eu quero saber quantos quadros você acha que tem, porque depois da nossa contagem final, adicionaram mais alguns 3 ou 4. Acho que vai ter uns 189, 193, por aí. Então temos uma scalper bet dos quadros. Eu vou chutar que tem 191 cravado. Beleza. Aí, Brenão, se quiser pode ficar aí já, que a minha maior vontade, né, da gente conseguir usar essa mesa para fazer um podcast, né? E agora... para mudança no escritório, jogar essa mesa para perto da estante e a gente fazer o nosso podcast. Ficou bem interessante, né? A mesa do Poderoso Chefão, a galera senta na cadeira, gosta. O escritório é uma experiência mesmo. O pessoal chega aqui, fica vislumbrado, e a cadeira ficou muito legal, combinou muito com o estilo do escritório. A gente deve mudar para lá para fazer o podcast. E essa... Surgiu, na realidade, a ideia de fazer uma mesa de reunião. Acontece que você fez o quê? Uma reunião somente. O escritório é o escritório modelo. A gente faz reunião mais em São Paulo do que aqui. O pessoal prefere que a gente vá para São Paulo, principalmente as corretoras grandes, B3, tudo. Mas a gente também recebe as pessoas, mas senta um pouco mais no sofá, mais à vontade de ficar meio mais sério aqui. E aí, mostrando essa parede incrível, que temos... os quadros da Crise, também temos o jaleco aqui do BMF. Temos esses 2 quadros que você adora muito, e as pessoas precisam entender onde que compra esses quadros aqui, que são das principais crises do mundo. Na verdade, essas crises foi uma criação minha junto com os web designers da Scalper. É uma coleção exclusiva, não existe para comprar, não existe em lugar nenhum, também não vou vender. Porque aqui a gente mostra desde a primeira crise, que é a crise da tulipa, e a gente vem passando por todas as crises. Então, pânico de 1873, pânico de 1907, e aí a gente vai seguindo Primeira Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, fim do padrão ouro, crise, e o mais interessante é que a gente passa por isso aqui, né? Aqui eu já entendia, né? Crise da .com 2000, a gente achava que não ia ter ano 2000, que o mundo ia acabar. Depois, infelizmente, ataque das Torres Gêmeas. E aí, aqui para mim, o final, onde eu já vivi, né? Crise do subprime, crise do euro, onde eu me tornei milionário.
e a nossa última grande crise aí, que foi o Covid. Aqui temos o jaleco do pregão que eu ganhei de presente no Lombardi, e aqui a gente tem 2 quadros importantes, né? Um quadro que representa o mercado tradicional, todas as corretoras do mundo do mercado tradicional, e aqui o quadro mais inovador, que é as principais bolsas do mundo com as principais exchanges de criptomoedas, que é o mercado do futuro. E aí eu vou seguir nessa linha, né? Que foi sempre uma coisa que a gente pensou em vamos seguir a coluna. Também tem quadro na coluna. E aí vamos vir rapidamente para essa parte onde você tem um dos quadros que você mais cita quando a pessoa vai falar, ah, não, scalping, o day trade, o mercado financeiro é algo novo, é algo da modinha, e depois comentar rapidamente sobre esses 2 certificados, porque a galera ainda acha que você surgiu na internet somente em 2014, 2015 e estourou ali em 2018, né? Mas tem muito mais história para trás. Exatamente, eu gosto bastante desse quadro, né? A gente imprimiu uma foto em tamanho muito maior, isso aqui era um panfleto que era distribuído em 1928 na porta da Bolsa de Nova York, uma corretora de traders fazendo marketing, chamando as pessoas para fazer scalping na bolsa, né? Então a gente lê aqui, ó, The Scalper. Quem são, o que fazem, como fazem dinheiro fazendo scalping no mercado de grãos, juros e ações. Então, a técnica mais antiga do mercado, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, já tinha o scalper lá operando. E aqui, 2 certificados que eu fico muito feliz de ter, né? Um da BMF, eu fiz o curso de operador de pregão viva voz e de operador do mercado eletrônico, que eles chamavam de mercado misto. Foi o curso mais completo que teve na BMF para formador de operador, porque era tanto viva voz quanto eletrônico, e operador também de Mega Bolsa, que era o sistema da Bovespa. Foi isso aqui que me preparou realmente para entender como que o mercado funcionava. Eu comecei fazer o curso de operador aqui, ó, 19 de maio, eu não imaginava ser trader, eu fui virar trader final de outubro, então praticamente aí 5 meses depois. A minha ideia dos cursos era realmente entregar para os clientes da Interfloat o clique mais rápido do mercado. Isso me preparou, Deus abençoou, para quando eu fui para o caminho do trader, também ter o clique mais rápido na minha mão e ter uma trajetória muito forte aí no operacional. A gente vai dar um passo para frente, que tem um dos quadros que também não existe não tem como comprar, né? Sim. Você literalmente mandou fazer um quadro do Richard Miller e queria entender essa paixão que você tem pelos tals RMs. Exatamente, ó. Vamos dar só uma voltinha aqui, Berão, rapidinho. Olha aqui, ó. A gente tem o quadro aqui da Rolex, antes de falar do RM. Esse quadro aqui, ele já é um quadro que vocês conseguem comprar. Esse é um quadro, uma loja que a gente gosta bastante. É um quadro da Rolex. O artista é o Craig. Então eu achei muito interessante, né? Eu comecei minha vida com um relógio através de um amigo, eu usava Apple Watch, um aluno. Ele falou, Túlio, você não pode ir em reunião, cara. Você é um executivo, não dá para ir com o Apple Watch. E aí eu comprei dele meu primeiro relógio. Nem tá aqui, mas a gente pode mostrar depois. Aí eu passo um B.O. pro Breno, que é o Audemars Piguet 100% de ouro. Tanto que a minha negociação com ele foi comprar o relógio pelo peso do ouro. Ele falou, cara, compra o relógio. Se não fizer diferença para você, você pode ir lá na Praça da Sé, pesar na balança, vende pelo preço do ouro. Ali começou minha história com o relógio. Passei muito rápido por Rolex. A maioria dos meus Rolex estão com o Lucas, ganhou de presente, batendo as metas aí. E aí eu descobri, na pandemia, o tal do alto jogo. O tal do RM. O tal do RM. Como isso faz diferença em reunião. Ganhei muito dinheiro negociando, comprando e vendendo relógio, enquanto uns negociavam NFT, né? Enquanto o pessoal tava comprando a NFT na crise, comprando figurinha que tinha valor e morreu, o macaco, depois foi um macaco aí do Neymar que veio a zero, eu comprei relógio. Então aproveitei muito esse movimento da crise, comprei muito carro e vendi carro, e aí para comemorar esse meu entusiasmo e paixão por relógio, a gente mandou fazer um quadro único aqui da Richard Miller. Então mostra muito do que eu tava vivendo aqui, ó, mercado cripto, mercado fervendo. A gente fez aí um Richard Miller, ficou bem interessante esse quadro também, peça única. E aí, vamos seguindo, eu vou deixar a mesa de operações para daqui a pouco. Vamos ali para onde você, eu acho que literalmente levou mais tempo, tocou no coração.
primeiro explicar o significado dele, mas o mais importante é essa questão que você tem de valorizar o passado, né? Pô, você contou o Rolex, depois foi pro RM, tem essa questão de olhar para frente, os campeões, as camisetas, essa questão de valorizar o presente, mas essa também questão de olhar para o passado e entender que tudo isso daqui surgiu porque você também passou por essa fase. Sim, na verdade aqui é a parte que eu mais gosto, mais me emociona do escritório, é a minha história. Então aqui tem minha farda do Exército. Eu sempre fui um cara muito estudioso. O que me diferenciou no Exército, o que me diferenciou em tecnologia, o que me diferenciou no mercado financeiro, o que me diferenciou no marketing digital, é sempre ser um eterno aprendiz e um estudioso. E tudo isso começou no Exército. Então eu tenho minha farda, aqui a gente chama farda de passeio, né? Que era para formaturas. Tenho todas as armas longas que a gente chama, né? Os fuzis que eu usei no quartel, todas as armas curtas, tem as pistolas que eu usei no quartel. Ali temos a minha espada de oficial do Exército e eu fui primeiro colocado do CPOR em 2001. Aí tem explicações, né, das facas, dos cursos. Temos aqui a explicação do quartel com muita honra que eu servi, que foi Brigada Aeromóvel. Foi o quartel que subiu Monte Carlo na Segunda Guerra Mundial, então foi o principal quartel da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui todos os cursos que eu fiz, e uma coisa que é muito interessante, esse quadro eu demorei acho que praticamente 2 anos para conseguir. Também foi na pandemia? Também foi na pandemia, para encontrar todos os brevês. Se eu tivesse continuado no Exército, se eu fosse de carreira no Exército, talvez agora não, ainda estaria no Exército, mas com 50 anos estaria me aposentando e teria um quadrinho desse aqui, que é General André Antunes, todos os quartéis que eu serviria e todos os cursos que eu faria. Temos aqui também, muito, muito valioso isso aqui para mim. Eu comprei num leilão de uma família, de um oficial que participou da Guerra Mundial, subiu Monte Carlo, e eu comprei todas as medalhas, foi ferido em guerra, então sangue de herói é uma coisa bem interessante. Aqui a galera vibra, né? Caramba, já atirou pra caramba, já atiramos muito. Montei aí com todos os armamentos que eu já trabalhei. E aqui um pouco mais da minha simbologia, né? Um pouco da questão da maçonaria. Eu sou mestre maçom, meus irmãos como tal me reconhecem. E aqui a questão que a gente mais vibra, que é Esparta, né? Então trouxemos aí, ganhei. E isso essa questão do Esparta vão ter várias simbologias repetidas aqui, né? Tem várias referências. Temos aqui o escudo do tamanho oficial de Esparta. Ali temos a espada de Esparta. Aqui eu acho que é legal o Breno mostrar, né? Porque aqui tem as facas de fato do Exército e aí tem a espada aqui que fica próximo de tudo, né? Isso. Mas seguindo... É o tamanho real, né? A espada real que os espartanos usavam. O escudo do tamanho real. Aí temos aqui vários dizeres em cima da imagem de espartanos. Temos um quadro ali do outro lado. Se a gente olhar para cima ali também, a gente depois pode mostrar. Tem o quadro do homem espartano e ao lado o quadro da mulher espartana, que as mulheres também eram guerreiras, porque elas eram as mães dos maiores guerreiros do mundo, que foram os espartanos. E no nosso Slack, nosso canal de comunicação, a gente tem a brincadeira de cada um ter ali a foto de perfil de herói, né? E o seu herói é exatamente... É o Leônidas, né? Tatuado aqui no braço. É o que mais fortalece. E agora vamos seguir para onde a galera mais, na verdade, reconhece esse escritório, né? Esse escritório é muito reconhecido pelo tamanho dessa estante. Acredito que todas as pessoas que fazem uma reunião primeiro online contigo vê ali acha que é uma foto, né? Um fundo verde. E quando vem pro escritório fala, caraca, a estante é muito maior do que eu imaginei. A estante, um abraço Empíricos, pegamos como referência. Mas a estante... referência Alphaville, preto com LED amarelo. Eu acabei de comentar contigo, né? Nós somos em outro escritório, já estava exatamente igual. Nessa estante tem muita coisa, mas eu vou deixar pro final. E agora, bem importante, acho que como eu brinquei ali com o Breno antes, é o coração, basicamente, né, do escritório como um todo. A gente não vai entrar em todos os detalhes de todas as coisas que tem na mesa, mas eu gosto muito da história quando você conta
que você começou ali com uma mesinha de 30 centímetros, teve a questão de ir para Interfloat, trabalhar com um monte de gente, depois foi ali para o escritório no seu apartamento em São Paulo, depois no escritório grande, e aí foi evoluindo, mas na minha visão, em todos os escritórios independentes, esse 30, 40, 800, 2.000 metros quadrados, o mais importante é a sua área de trabalho. Então, queria que você comentasse tanto sobre essa estrutura, que foi você que desenhou, isso não foi um arquiteto, a importância dessa cadeira e principalmente essa divisão que você tem de 3 monitores. Na verdade, aqui é onde eu passo o meu maior tempo, onde eu fiz a minha vida sentado na frente de um computador. Essa estrutura que eu consigo, tá trabalhando no computador, consigo sentar aqui e trabalhar, consigo sentar para o outro lado e trabalhar, então, de maneira ergonômica, você fica muito mais solto. Sempre trabalhei boa parte da minha vida com muita tela, eu já cheguei a ter 6 telas, mas eram telas menores, de 19, agora eu tenho 3 telas de 29, e aí completa toda a minha linha operacional. Computador muito, muito bom, o Intel i9, 32 GB de RAM e tudo que tem de melhor no computador, porque é onde realmente a gente está se conectando ali com a bolsa. Também temos várias referências na mesa do mercado, referências minhas da vida pessoal, tem a minha parte de fé, a minha proteção. Então realmente aqui é o local que eu mais fico, que eu mais gosto, que eu mais me dedico, porque é onde eu fico a maior parte do dia trabalhando. E a história dessa cadeira é sensacional. Não pelo preço da cadeira em si, mas sim por ser essa questão que você disse ali no Exército, né? Uma questão de valorização, de você ter experimentado, e é o que a Gra fala também, né? Depois que você conhece o excelente, o bom já não é mais suficiente. Exatamente, eu sentava numa cadeira dessa marca lá atrás na Interfloat. Eu lembro quando a gente comprou as cadeiras, tipo, em 2007, era tipo 10 mil reais cada cadeira. Aí a gente foi comprar as cadeiras, né? E a gente achou essa cadeira que ela segue basicamente como se fosse a estrutura óssea do corpo, ela se adapta ao corpo. Então é uma cadeira sensacional, eu gosto bastante dela. Não me deixa com dor nas costas, me deixa bem tranquilo, uma cadeira aí sensacional. Só essa cadeira é uma moto, né? Aí deixa pra frente, né? Quem quiser procurar, tiver curiosidade, pesquisa. Mas vamos, antes da gente finalizar com alguns detalhes da estante, vamos passar rapidamente na segunda sala, né? Que surgiu. E o escritório, na verdade, eram essas 3 salas que vocês acabaram de ver, né? Quando tem essa divisão da coluna, representa uma sala, nós pegamos 3, que seria a sala do André, junto com essa questão da transmissão, a sala da reunião no meio, e aí eu ficava lá, mas a gente tem muita reunião online, né? Pô, eu falei, surgiu a oportunidade, uma pessoa um dia começou a pintar, a gente ouviu aquele barulho, né, de que tava pintando a parede, barulho de obra, a gente falou, pô, tá acontecendo alguma coisa aí, a gente achava que não tinha vizinho, e surgiu a oportunidade da gente pegar a sala do lado, e aí a gente abriu um corredor que também tem referências de quadro, né, tem aqui tanto o touro de Chicago, quanto também o touro de Bitcoin, e aí surgiu a segunda sala, que tem muitas referências pessoais também, né, tem os quadros aqui de milhão, tanto de dólar, quanto de libra, quanto de ien, quanto de euro. Também tem as principais criptos. Temos aqui, né, em um tamanho um pouco menor, a questão do bilhão de reais. Temos os elefantes, nosso escritório tem um monte de elefante, né? Tem que seguir os grandes participantes. Esse é um dos quadros que você mandou refazer, né? Porque você comprou ele era um pouco mais simples. Eu falei, tio, o padrão do escritório que tá, precisa gastar uma bela bagatela nesse quadro para ficar lindão. E aí, aqui um presente que você tem, né, do Poderoso Chefão. Esse quadro você já tinha, que eu lembro que foi um dos primeiros que eu carreguei no escritório anterior. E mais um mural. Aqui você tem a do Falcão, que eu lembro que eu fui lá no Jogo das Estrelas procurar, a própria do Maradona, mais uma do Messi, que essa na verdade era a única que a gente tinha, mais uma do menino Ney e também a da Marta, né? As mulheres aí, Marta, nossa principal jogadora, e aqui a sala onde o Lucas fica aqui. Então
tem a parte do escritório dele, a gente fez o corredor, tem o meu escritório, então a gente consegue fazer reunião, consegue ficar à vontade, mas também consegue estar no mesmo ambiente junto. Isso é importante, não somente pelo que eu comentei quando a gente pensou em pegar a sala, né? Pô, você quer fazer uma reunião um pouco mais pessoal, um pouco mais privativa, você tem lá o espaço e ao mesmo tempo a gente consegue receber as pessoas aqui e também não necessariamente atrapalhar o seu dia a dia lá. E agora vamos finalizar com eu separei 3 detalhes com o Brenão da sua estante que eu acho sensacional. Vindo para a parte da sua estante, eu acho que 2 detalhes muito, muito lindos também, né? Eles fazem essa parte de completar a estante, tanto a máquina de tape reading, como também o teclado da Bloomberg. E como que esse daqui eu sei que você operou, aquela ali tem uma história muito bonita de como você conseguiu. Na verdade, a máquina de tape reading era algo que eu queria há muito, muito, muito tempo. Foi o mesmo aluno, agradeço a ele, GG Trader, que me vendeu a máquina de tape reading e me vendeu o meu primeiro relógio de luxo, que foi o Ademar Piguet. Então eu comprei a máquina que representa toda a minha história. São menos de 100 máquinas que temos aí no Brasil. Temos ali também um pouquinho para cima o telefone do pregão. Temos outro presente que aí eu ganhei de presente do DG, que é uma homenagem da bolsa do pitch do pregão. Então a gente tem a história do mercado aqui e temos o teclado da Bloomberg aí, um teclado bem antigo, né? Meu teclado da Bloomberg aqui, onde eu fiz R$1 milhão e aqui tem algo especial, né? Que a gente tem aqui, um trevo de 4 folhas, para quem não acredita. Coloquei meu trevinho de 4 folhas. Você tem um na carteira também, não tem? Porque dá muita sorte isso aqui. Foi o teclado que eu fiz R$1 milhão. Então eu tenho o teclado bem guardadinho aqui, que é o teclado que representa muito da minha história. E a parte mais importante, pelo menos que eu vejo muito da sua história, é essa questão de ser uma pessoa querida, né? Uma pessoa amada por muitos. E aí chega num dos presentes mais icônicos. Você tem um monitor que eu te dei ali na mesa de operação e se você puder explicar o porquê você tem o martelo do Thor do filme do Thor. Exatamente, isso aqui foi uma história bem legal, né? A gente trouxe o dublê do Thor para o Brasil, junto com um grande amigo, um abraço, o Duda Nagli. E quando o dublê do Thor veio para cá fazer um workshop com atores igual o Duda de luta, filmes de ação, ele trouxe 2 martelos oficiais do filme, deu um pro Duda e deu um para mim. Então a gente tem aí o martelo do Thor oficial do filme e a gente põe aqui com muito, muito orgulho, né? Essa é um presente, uma brincadeira minha, né? Que a gente tem que ter todas as joias do mundo para fazer assim. Seguindo para cá, a nossa tradicional TV, que vai virar a nossa TV do podcast. Eu gostaria que você comentasse principalmente essa parte do exército e depois a gente finaliza toda a sua estante com essa cruz maravilhosa que nós pensamos em fazer justamente para quem está vendo de fora lá do escritório. Então essa parte aqui do exército tem muitos destaques, muitas simbologias importantes que muitas são suas, muitos não são, muitos também são presentes. Sim, na verdade a gente tem a parte do exército ali, todas as munições, tem as minhas premiações ali, eu ganhei uma estátua do CPOR por ter sido o primeiro colocado, ganhei um quadro quando eu saí lá do 5º Bio, tem a parte da brigada paraquedista que eu sou fã e ainda um dia vou buscar meu boot marrom. Mesmo com medo de altura? Mesmo com medo de altura. Aqui tem relógios que eu já tive, tem essa grande Red, que é uma câmera de cinema que foi usada para gravar o meu programa de televisão, tem foto aí da família, mais coisas de Esparta, né? Temos ali o capacete do Leônidas e o capacete dos espartanos em tamanho real, material real da época. Dá para literalmente usar. Dá para literalmente usar. A gente fecha aqui, né? Todo dia o sol ilumina, como Deus ilumina a nossa vida. Então temos aqui a Bíblia Sagrada, temos aqui nosso Pai Todo-Poderoso representado pelo seu Filho. É um ambiente onde eu venho, rezo, peço minha proteção e sempre tá aqui protegendo a gente. É o que o Lucas falou, né? Nada de fora
alcance a gente, então ele fica numa posição bem privilegiada. Aqui, Brunão, também tem um quadro legal da minha época de cripto, né? Quando a gente entrou muito na pandemia nessa época de cripto, um amigo meu fez, né? Scalper Hero, é o Antunes. Quem assistiu aí Cavaleiros do Zodíaco vai lembrar, né? Então a gente misturou aí mercado com Cavaleiros do Zodíaco, com Bitcoin, e surgiu o Scalper Hero, que é o Antunes aí com a armadura do touro. Né? E aí, para finalizarmos, né? Vamos sentar aqui. Aqui também tem muitas referências super interessantes. Acho que tem o livro ali vou conseguir mostrar pro Brenão, ó, pra galera ver. Temos também esse livro, que é literalmente do Sheik de Dubai, onde lá aprenderam muitas coisas, mas como recado final, geralmente pode acontecer da pessoa ver esse vídeo e olhar e falar, putz, agora eu entendi por que você consegue fazer 20, 30, 60, você consegue fazer muitas coisas, mas pra finalizar, a gente gosta muito do He-Man, né? Eu queria que você deixasse esse recado final pra todo mundo, que você começou com uma mesinha que, se bobear, era menor do que essa mesa aqui pra trabalhar, não era num escritório, era dentro da sua casa. Como que você vê toda essa evolução, tanto sua, também como empresa, mas principalmente essa evolução no sentido não só do material, mas também de proporcionar o bem-estar pro seu dia a dia. A gente pode fazer um tour na sua casa um dia, se for permitido. Lá vamos ter 3, 4 horas para conseguir mostrar tudo, mas aqui é o dia a dia. Então aqui você valorizou muito esse aspecto da qualidade de vida mesmo. Eu sei que para muitas pessoas podem olhar e falar, não, gosta de gastar dinheiro com decoração, ou tem tempo, blá blá blá. Mas no fundo, quando você faz uma reunião, você tem o conforto, você vai fazer uma transmissão, você tem os melhores equipamentos, que não é para você em si, mas é para transmitir da melhor qualidade ali para os alunos. O que eu acho que fica de mensagem final é que tudo tem um começo. Tudo tem um começo, né? Então, eu comecei uma mesa pequena, estudava lá na minha casa, era uma mesa de 30 centímetros lá do meu escritório, morava num apartamento de um dormitório, e a gente foi construindo. E o que é importante? Você viver o processo, você valorizar o processo e principalmente você olhar para trás e ter gratidão do que você viveu, né? Então eu lembro do Antunes, quando eu passo ali no exército eu me emociono, porque foi coisas que eu vivi. Então eu valorizo muito o passado para não abandonar as minhas origens. Uma palavra que é muito forte para mim, que é honra. Então é honrar o princípio, que é honrar pai e mãe, mas honrar a si mesmo. Então o escritório é muito sobre me honrar minha história, por onde eu passei. Eu não preciso esconder que eu fui militar, eu não preciso esconder que eu fui de TI, eu não preciso esconder que eu tava na corretora, eu não preciso esconder que eu sou da maçonaria. Então é realmente honrar toda a minha história, olhar para trás e falar, caramba, cara, valeu a pena, mas vamos para frente. Por isso que a gente vive o presente, valoriza o passado e olha muito, visualizando forte o futuro, porque a vida é isso, não pode parar, tem que crescer. Eu não lembro quem que falou, se ficar parado, alguma coisa capota. Ouvimos ontem, né? É bicicleta, né? Se parar, cai. Acredito que a gente conseguiu mostrar um pouco, né? De tudo. Não tem como entrar em detalhe de todas as coisas, de todos os detalhes, de todos os quadros, porque... Pode fazer o desafio de 1 ano de stories. Literalmente seria 1 ano. Se somar tudo que a gente tem aqui, será que o Breno vai ter esse desafio? Contar quadro enfeite por enfeite? Eu acho, eu tomo 365. A minha dúvida só fica se até o final dessa série a gente ainda tá aqui. Vamos saber, né? Então, eu acho que nós conseguimos vivenciar essa criação de uma forma muito bonita, porque hoje a gente chega e graças a Deus acabou. É isso aí, graças a Deus acabou e vamos pra frente. E eu queria muito que vocês conseguissem vivenciar isso também. Então, deixa o seu like, comenta aí qual a parte que você mais gostou. Se você, de fato, quer que faça um shorts ali, talvez, até um Reels no Instagram, sobre alguma coisa específica, compartilha também com seus amigos e, principalmente, o mais importante, se inscreva no canal, porque vai ter muito conteúdo a partir desse ano, que agora que acabou o escritório, vai fazer conteúdo pra caramba. Vamos pra cima.
Tamo junto, Atitude Vencedora sempre visualize, você pode ter um escritório igual a esse, maior que esse, só depende de você, é isso que eu sempre acreditei, só depende de mim e vamos pro jogo. Valeu!